Em virtude não há liberdade, e de fato, sem a virtude é impossível haver a liberdade, porque é necessário o homem ser virtuoso para que ele possa de fato alcançar a liberdade. Nos dias de hoje, a liberdade está muito associada à busca de prazer. Quanto mais eu consigo me dar prazer, mais eu consigo mostrar para a sociedade que eu consegui alcançar a liberdade. Até na busca pelo dinheiro, a gente tenta mostrar para a sociedade, quando nós alcançamos algum nível aquisitivo, de que nós conseguimos uma liberdade por conseguir proporcionar prazer a nós, aos que estão à nossa volta e até à nossa família. E isso não é verdade. A liberdade não está associada ao quanto de prazer eu consigo proporcionar a mim e aos que estão à minha volta. Pelo contrário, a liberdade está na capacidade de eu conseguir discernir a partir do bem e do mal e escolher o bem a partir do mal ser mais prazeroso. E aí nós temos que entender as circunstâncias pelo qual esse mal chega até nós e chegando até nós, como que eu consigo me libertar dele para conseguir fazer a escolha? Esse poder de escolha aqui é o que garante que eu seja livre ou não. Então, por exemplo, você hoje vai sair com seus amigos, vai sair para beber e tudo mais, já é de costume seu tirar todo o final de semana, por exemplo, para beber. O ato de beber em si não é um mal, mas quando ele começa a se tornar um vício, que é o oposto à virtude, ele começa então a se tornar um mal. E aí você delibera, isso é, você escolhe na sexta-feira à noite que você não vai. Então você se tornou mais livre. Por quê? Porque a sua vontade dizia para você ir, para você ter esse prazer, para você buscar isso. Só que com a razão você conseguiu deliberar e falar: bom, não é bom para mim, eu já fui muitas vezes, não está sendo produtivo, eu não estou conseguindo economizar o suficiente, eu estou gastando demais nesses finais de semana. Esse é o ato da vontade, é iluminada pela razão. Então veja, eu sou livre quando eu consigo, de uma certa forma, escolher as minhas ações. Então, a liberdade não está ligada de forma alguma ao prazer, necessariamente ao prazer, podemos dizer assim. A liberdade é algo muito maior do que isso. Bem pelo contrário, a liberdade muitas vezes pode estar ligada a fazer aquilo que não é prazeroso, aquilo que não é tão gostoso assim como a gente imagina, né? Então, os antigos já falavam sobre isso. Platão já dizia para a gente o seguinte, que a alma ordenada é o caminho para a liberdade. E a alma ordenada também é o caminho para a verdade. Tá? Aristóteles também já falava sobre isso. Aristóteles dizia que a virtude é o meio entre os extremos. Quando nós estamos entre dois extremos, né, e existem os dois polos dos extremos, a virtude ela é capaz de ponderar e ajudar a gente a caminhar de uma certa forma livres, a conseguirmos discernir. A liberdade é a capacidade de discernir as coisas, a capacidade de olhar com uma outra lente para as coisas, né? Então, a virtude se torna o alicerce concreto da verdadeira liberdade. Então, se nós queremos um país mais justo, uma sociedade mais justa, e nisso entra um país mais livre, uma sociedade mais livre, homens mais livres e mais justos, nós temos que conseguirmos ser virtuosos. A virtude que nos ajuda a entender o bem e o mal. É a virtude que nos ajuda a olhar para o mundo e conseguimos distinguir o que está no mundo que é vício e o que não é. E aí a gente entra no seguinte extremo.
os grandes, os poderosos, né? Estou falando aqui através do Instagram, do YouTube, por aí vai de várias mídias sociais. Eles conseguem e conseguiram perceber a nossa falta de virtude de conseguir ponderar, por exemplo, o nosso uso de celular. E eles utilizam de meios é, da nossa mente, né, que a gente chama de dopamina, para conseguir, veja bem, para conseguir fazer com que a gente se utilize cada vez mais dessas redes sociais. E aí a gente perde a autonomia. A gente não consegue ser livre. Por quê? Porque a gente está, com a maior parte do tempo, presa dentro das redes sociais ou conversando com alguém. E aí, aquilo que deveria nos trazer a liberdade de acesso ao conhecimento, a liberdade de conversar com as pessoas, a liberdade de lazer, ela nos faz escravos. A virtude é o oposto disso. A virtude é a capacidade de não nos deixar nos tornarmos escravos. Quanto mais escravos nós somos de um meio, seja ele qual for, de um meio, de uma pessoa, é a falta de virtude, né? A virtude é a temperança, por exemplo. É a capacidade de nós conseguirmos entender que quando alguém coloca um jantar numa mesa, eu não tenho a obrigação de comer todo o jantar, de comer de uma ponta na outra na mesa. Isso é a temperança. Eu ter essa noção de que eu não preciso ir ao extremo da utilização das coisas. As pessoas vão ao extremo e por isso se tornam viciadas, né? E acabam por vezes arruinando a sua própria vida. Veja bem, não é pecado a pessoa beber. Não é pecado a pessoa chegar no final de semana, ou nem precisa ser no final de semana. Se você estiver livre, não tem problema você tomar uma cerveja. Não é, não é um mal moral. E muito menos se você é religioso, é um pecado. Tá? Isso não é um problema. O problema é que as pessoas não têm a temperança. As pessoas não conseguem usar da virtude da temperança para conseguir entender que eu não preciso beber para ficar alcoolizado. Eu posso beber, ficar tranquilo, gostar, conseguir conviver ali, conseguir conversar com os meus amigos, mas tem gente que não tem essa virtude da temperança. Ela só para quando ela cai ou quando ela começa a discutir com alguém, aí acaba com a diversão dela e com a diversão dos outros. Isso é a falta da temperança. Aí a pessoa ela vem dizer o seguinte: ah, mas eu sou livre e por eu ser livre, então eu bebo até cair. Não, você não é livre, você é o oposto da virtude. Você é um viciado, você usa do vício. Então, quando você não consegue deliberar, você não consegue olhar para ambos os lados e conseguir ver qual é o melhor caminho, então você já está entregue ao vício, ao contrário da virtude. O virtuoso nessa situação conhece o seu limite e, conhecendo o seu limite, não faz. E aí entra outra questão: como eu consigo ser virtuoso? Como eu consigo chegar a um ponto que eu consiga reconhecer os meus limites e os limites das pessoas que estão à minha volta? Aí entra a contemplação de si mesmo. Para você conhecer os seus limites e conhecer os limites das pessoas que estão à sua volta, você precisa se conhecer. Porque a gente só consegue conhecer a sociedade à nossa volta a partir do momento que nós entramos dentro de nós mesmos. É por isso a contemplação diária de nós. Aí você pode rezar, você pode tirar um momento de silêncio, você pode fazer um momento de meditação dos seus erros, o que a gente chama de ato de contrição, de conseguir entender aonde que você, dentro de uma bolha, aonde que você tem furado esta bolha e não conseguido agir com virtude. A virtude é você conseguir ser feliz, alcançar a felicidade dentro daquilo que não fere nem você e nem os que estão à sua volta. Essa é a virtude. Então, de que forma você vai conseguir alcançá-la? De que forma você vai conseguir ir até ela? Aí é individual. Aí cada um tem um limite. Cada um tem um limite de álcool, cada um tem um limite de comida. E a partir do momento que eu extrapolo esse limite, se torna a falta da virtude, que é o vício. Então, cada um tem que deliberar. Cada um tem que chegar a um consenso do que é.
para si, né? Então, isso é liberdade. A liberdade é o uso total da virtude. Quanto mais eu tenho virtude, mais eu sou livre. E a liberdade não está ligada, lembrando, ao prazer, não necessariamente. Às vezes, sim, a liberdade vai nos proporcionar prazer, mas não todas as vezes. Mas sim está ligada na capacidade de deliberar entre o bem e o mal e escolher aquilo que é melhor para cada um de nós e aquilo que também não fere o outro. Então, isso é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está conectada à verdadeira virtude. Tá bom? Então, até amanhã, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui.